Fala pessoal, feliz 2017, primeiro vídeo do ano e eu ainda estou sim aqui no carro porque eu ainda estou em busca de cenário para melhor fazer esses vídeos, né? Você que é padre, tem uma paróquia e quer ceder para fazer esses vídeos, aceita o convite. Mas até lá vamos aqui porque é o momento que eu paro e eu consigo refletir aqui um pouquinho para fazer esses vídeos para vocês, nessas breves catequeses. E o primeiro tema de 2017, após os dois especiais aí da Imaculada Conceição e sobre o Natal, é o Creio na Igreja. E eu te pergunto, você realmente crê na igreja? Você já se fez essa pergunta? Você entende aquilo que você reza no credo? Creio na Santa Igreja Católica. Para você que se afastou da igreja, que está com vergonha de voltar, para você que nunca fez catequese, ou para você que está na igreja, assim como eu, esse vídeo foi feito para ti. Vem comigo e vamos meditar sobre esse lindo ensinamento aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição? Então, pessoal, vamos direto ao ponto, né? Crer na Santa Igreja. Você acredita nisso quando você reza o credo? Eu quero começar aqui lembrando uma linda frase de Santo Agostinho, que disse assim: eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a obediência à Santa Igreja Católica. Agostinho, cara, por que tu falou isso? Eu vou respondendo para ti, respondendo algumas perguntas que volta e meia eu ouço por aí. Muito católico deixa de ser católico porque não sabe responder, né? A primeira delas é aquela mais famosa: a igreja é uma invenção humana? Meu amigo, não é não. Eu te respondo isso pela própria oração do credo, né? Quando a gente fala creio na Santa Igreja Católica. Por que Santa Igreja Católica? Porque a igreja nasceu do coração de Jesus. Jesus disse: Simão, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ah, tá, mas só isso aí não é válido só para eu explicar a existência da igreja. Beleza, então vamos lá. Saulo, aquele que a gente agora conhece como Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos, né? Ele teve sua conversão quando ele se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, quando ele ia matar um monte de cristão. E Jesus falou o que para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ó, Saulo não perseguia a Jesus, ele perseguiu os seus seguidores. Então Jesus quis mostrar aí uma coisa que São Paulo vai explicar lá na frente na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim: Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo místico, nós somos a igreja. Outra coisa foi Jesus quando tentou explicar, quando ele disse: eu sou a videira, lá no Evangelho de João, e vós sois os ramos, né? Um único organismo. Olha só, Jesus nos fez participar já da sua glória, ainda vivendo aqui. É claro que crescendo e amadurecendo na fé ao longo do caminho, levando consigo a nossa cruz diária, né? Mas aí, tem uma outra questão, né? Eu estou me referindo à Bíblia, e o cara pergunta assim: mas a livre interpretação da Bíblia é válida? Olha, o problema de livre interpretar a Bíblia é a questão do relativismo. O que é o relativismo? Relativismo é você dizer assim, ó: aqui em 1 Coríntios está escrito isso, eu acho que é assim porque o Espírito Santo me inspirou. Aí você em casa lê a mesma coisa e diz: olha, não, eu acho que é assim porque agora Deus está falando comigo aqui na oração e eu acho que é assim. Deus não entra em contradição, meu amigo. É necessário ter alguém para interpretar, sim, e nos guiar. E isso Jesus nos mostra no seu Evangelho. Seu Evangelho não, perdão, lá nos Atos dos Apóstolos, lá em Atos 8, versículo 26, naquele encontro de Filipe com o eunuco etíope, né, que ele falou assim: como é que eu posso entender se não há quem me explique, né? Deus manda Filipe para lá, batiza o cara depois de explicar tudo aquilo, né? E ele leva ele para outro canto. Foi Deus quem levou Filipe a fazer aquela coisa. Então, se Deus levou Filipe para inspirar o homem a converter-se, é necessário o intermédio de alguém para interpretar. Senão ele dava inspiração ali voluntária para o cara, entendeu? A terceira questão que eu sempre ouço por aí é que a igreja é só algo espiritual, e a questão sobre o que é a Bíblia, né?
como eu só acredito na Bíblia. Beleza, e não vai acreditar na igreja? A igreja que te deu a Bíblia? A igreja que ali, no seu título por título, o que era fantasioso, o que não era, e te deu ali de presente e vai te dizer, olha, isso aqui que você tem que acreditar. Você não vai acreditar na Bíblia, somente na Bíblia, não vai acreditar na igreja? A palavra de Deus para nós somos cristãos, né, é Jesus. Jesus que se fez carne, que veio lá do coração do Pai, que já existia ao longo de toda a eternidade, e ele veio aqui para o nosso meio, né? Ele vive na glória do céu, sim, mas ele também continua vivo nessa realidade chamada igreja, né? Lembra a questão lá da perseguição lá que Saulo fazia, né? Saulo perseguia os cristãos, mas na verdade Jesus falou, por que me persegues, né? Nós temos uma ligação única com o Criador, né? Após a nossa redenção ali, Jesus, ele vive no nosso meio, ele está no meio de nós, nessa realidade comum que é a igreja, né? A igreja que cremos, ela existe como um organismo histórico vivo e é chamada de Igreja Católica, né? Igreja una, porque é um único corpo, é santa, porque nós temos aí a ligação direta com Jesus, que é o Santo dos Santos, é Deus, né? É católica porque abrange o sentido de universalidade, né? Católico, essa origem da palavra. Apostólica, porque Jesus quis que os seus apóstolos nos ensinassem as coisas que ele trouxe para nós, né? O seu evangelho. Romana, porque Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana, porque em Roma se encontra Pedro. E onde está Pedro, está a igreja. Então não podemos ter noção de igreja sem entender essa mística completa, entendeu? A outra questão, sim, também famosa, igreja é composta por homens pecadores, né? Aí te pergunta, é só pecador? Quando você vai explicar a história da sua vida, a história da sua família, você começa falando aqueles episódios que não deram certo, aquele cara da tua família que não edificou em nada, ou você vai falar daquela vertente que mostra a identidade da sua família, né? Assim é com a igreja. Não é por não ser pecador que eu não vou mais à missa ou à igreja, né? É o contrário. Jesus disse ali nos seus evangelhos, né? Tem aquela passagem do Jesus vai se reunir com os cobradores de impostos num jantar. E aí alguém fala assim, ele se reúne com pecadores, cobradores de impostos, né? E Jesus responde isso, né? Não são os doentes, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, na igreja você vai sim, meu amigo, encontrar pecador, eu vou estar lá. Não é porque eu estou na igreja agora eu sou santo, não. Eu busco a santidade. Esse período, né, que nós vivemos, é o tempo histórico da igreja, é o tempo necessário. Jesus quis a igreja, né? Existe a necessidade dos ministros de Cristo, né? Porque ele quis assim, né? Se você vê após sua ressurreição lá em João, acho que João 20, versículo 22, por aí assim, ele fala, dá-lhes do Espírito Santo e fala, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Há necessidade de um ministro, né? Homens pecadores são sim pedras de tropeço, mas a gente não vai parar nessas pedras, a gente tem que buscar os santos, aqueles que nos edificam, que verdadeiramente vivem a palavra de Jesus, né? Então nós vivemos aqui, né, numa questão da primeira vinda de Jesus, aqueles que esperavam a primeira vinda de Jesus e agora nós que esperamos a segunda vinda de Jesus. Esse tempo aqui, esse intermédio é o tempo histórico da igreja, onde Jesus escolheu a igreja como meio necessário para dar as graças para nós, homens e mulheres, né, seus filhos, seus seguidores, né? É necessária a graça salvífica. Beleza, como? Através do meio seguro que ele escolheu, que é a igreja. Aí você me pergunta, bom, a igreja é o quê? A igreja é um único organismo, igreja militante, que somos nós, a igreja padecente, a igreja do purgatório, né? Se você vê aquele trecho da Bíblia que fala assim, o cara que estava devendo e falou assim, você não vai sair de lá
até me pagar o último centavo, né? Acho que é Mateus 5, algo assim, que fala sobre isso. Essa existência aqui não é céu, nem é inferno, o que que é? Vai sair de lá. Se vai sair, é um lugar temporário. Então, esse lugar temporário, a igreja entende que é o purgatório. A igreja padecente, que já está salva, mas que ainda tem resquícios de males que precisam ser purgados até chegar ao céu. E tem a igreja triunfante, que é o céu propriamente dito. Essa unidade é a igreja. É o corpo místico de nosso Senhor. Então, eu lhe pergunto agora, quem? Você que diz aí que depois que morre não existe mais nada. Eu te pergunto, quem, meu amigo, nos separará do amor de Deus? Se Jesus morreu para você achar que ali acabou tudo, do que vale a sua ressurreição, né? É necessário crer no céu, é necessário crer na ressurreição, porque Cristo vive ainda no meio de nós. Ele está presente em sua igreja, nos seus sacramentos, nos seus ministros, a quem ele confere o poder de nos acumular as graças, né? Seja através da Eucaristia, seja através da confissão, nos dando o perdão dos pecados, como ele mesmo cita lá na questão do Evangelho de João. E aí eu lhe lembro aquela frase que Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, crer nos seus ensinamentos e os de seus ministros é o meio seguro para chegar até o céu. O resto é gato. É você tentar arriscar ir por um lugar para ver se dá certo. É igual gato de energia. Gato de energia dá certo, mas uma hora queima alguma coisa na sua casa. Então, meio seguro é isso. O Espírito sopra onde ele quer. Aquela pessoa que se converteu sem ir à igreja, tudo bem. Mas é um caso isolado. Quem está na igreja tem os meios seguros para a sua conversão e a sua verdadeira santificação. O Evangelho, a Eucaristia, a confissão dos pecados e o perdão, o matrimônio, a ordem, o crisma, o batismo. São coisas que brotaram do coração de Jesus na sua paixão ali na cruz, no Calvário. Se você crê em tudo isso, ótimo. Para você que não crê ainda mesmo disso, eu te recordo uma frase que diz assim: para quem não crê, todas as provas são vãs. Para quem crê, nenhuma prova é necessária. Então eu espero ter te ajudado, né, nesse breve momento aí de catequese. Espero ter ajudado você no seu crescimento espiritual. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição,